Boa noite, que bom que você está aqui mais uma vez para juntos prestarmos louvores ao nome do Senhor, fazermos os nossos pedidos, nossos agradecimentos, abrirmos a palavra de Deus. Então seja muito bem-vindo ao culto de oração do dia 30 de setembro de 2020. Passou muito rápido esse mês de setembro, né? Mas agradecemos a Deus por ele ter preservado a vida de cada um de nós. Vamos juntos louvar o nome do nosso Deus, iniciando esse culto e oração. O hino Cristo é tudo para mim, 95 do Inário Adventista. Que bênção é ter Jesus Cristo em nossa vida, né? Que possamos sempre buscá-lo em oração, como nós iremos fazer nesse momento. Bom Deus, bom Pai, nós louvamos o Teu nome por todas as bênçãos que o Senhor tem concedido a cada um de nós. Te pedimos agora que venhas estar conosco nesse culto de oração, em nome de Jesus. Amém. Todas as quartas-feiras, o nosso momento especial de pedidos e agradecimentos. E eu tenho, dessa feita, como todas as quartas-feiras, agradecimentos e também pedidos, né? Nós temos aqui vários aniversariantes, né? No dia 28, o Gilberto completou mais um ano de vida e ele agradece a Deus por essa bênção que o Senhor deu a ele. O Rodrigo, no dia 29, né, ontem, ele fez mais um ano de vida, ele agradece a Deus.
Hoje, a irmã Leomara está completando o aniversário. Parabéns, irmã, que Deus a abençoe grandemente. No dia 2 agora de outubro, o irmão Peterson, lá do EFAP, estará completando mais um ano de vida e ele agradece a Deus por essa bênção, bem como o irmão Odinei, que estará completando então agora no sábado, né? Dia 3, mais um ano de vida. Odinei, que Deus te abençoe e que você tenha muitos e muitos anos de vida, né? Também eu quero agradecer a Deus pelos batismos que nós tivemos aí no mês de setembro, batismo da primavera. Irmãos, eu tive a grata satisfação de molhar a minha beca, né, várias vezes. Cheguei, né, a molhar a minha beca 2 vezes aí, de manhã e de tarde, aos sábados. Eu louvo a Deus por isso, né? Então, muitas pessoas aceitaram a Jesus, foram batizadas, outras tomaram um firme propósito, né, de continuar a estudar a Bíblia e, num próximo batismo, descerem as águas batismais. Se Deus me permitir, agora no sábado, à tarde, tenho mais um batismo ali na comunidade haitiana. Então, eu quero agradecer muito a Deus pelos batismos que nós tivemos aqui, né? Por outro lado, nós temos aqui os nossos pedidos. Nós, há muitas quartas-feiras, já estávamos orando pela irmã Ida, lá de Curitiba. Infelizmente, ela veio a falecer, né? E nós queremos orar hoje pela família enlutada, né? Ali ficou a esposa, ficou a mãe, a avó, a bisavó, né? E também uma leal membro da igreja. Então, que Deus possa consolar a todos nós, a todos vocês aí da igreja do Higienópolis, em Curitiba, que o Senhor dê o consolo necessário a todos e muito em breve, pela ocasião da vinda de Jesus, nós teremos o privilégio de ver novamente a irmã Ida, agora não com a doença que a levou, mas ressuscitada para a vida eterna, né? A Zilda, lá do Mato Grosso, também pede oração pela família, em especial pela filha Alessandra. A Sandra, lá de São José dos Quatro Marcos, no Mato Grosso, ela também pede oração pela sua cirurgia, né, de hérnia, que Deus possa estar com ela. Oramos mais uma vez também por você, Gabriel, lá do Prado Velho, em Curitiba, que Deus o abençoe, que você continue firme ao lado de Jesus. Lembre-se que você está sendo essa porta de entrada para a tua família conhecer o Evangelho, né? Então, firme nos seus propósitos, continue aí louvando a Deus e servindo a Deus, né? Também continuamos a pedir pelo Marcos Antônio, está no hospital, que Deus possa estar com ele na sua recuperação, né? Eu fui visitá-lo no hospital, mas não pude entrar, então nós fizemos uma visita virtual, né? Então, Marcos, que Deus possa te abençoar e que em breve você possa estar completamente restaurado, né? Também o irmão Moisés e a irmã Vera, agora no próximo final de semana, lá eles são membros da igreja de São Carlos, eles estão indo para o Pará, em viagem de passeio. Então, que Deus possa estar com vocês, né? Vocês vão visitar os parentes lá no Pará. É uma viagem longa, mas que o Senhor esteja com o Senhor, irmão Moisés e a irmã Vera. Também orar pela família do irmão Sebastião e a sua esposa Carmen. O irmão Sebastião acabou perdendo a sua mãezinha, faleceu. Então, nós vamos orar pedindo para que Deus console, né, o coração dessa família. Que Deus realmente possa atender a todos os pedidos que você que está me ouvindo tem no seu coração, também os agradecimentos, né? Então, como nós fazemos todas as quartas-feiras, nós vamos dar um momentinho para que todos possamos fazer uma oração ao Senhor. Aí antes,
Antes eu queria agradecer a Deus, muito a Deus, pelo privilégio que eu tive de fazer uma meia semana de colheita lá na Igreja do Colina, foi uma benção. E na semana passada fizemos ali na comunidade haitiana, foi muito bom, né? Eu quero agradecer o privilégio que Deus me deu, né? Então, dando continuidade, você que tem um pedido, você que tem um agradecimento, nós vamos ter esse momento agora, para que você possa elevar a sua prece a Deus e depois eu vou fazer aqui uma oração por todos nós. Vamos orar ao Senhor nesse instante. Bom Deus, bom Pai, eu quero te agradecer pela vida, pela saúde, pela alimentação, pela nossa casa, pela nossa família, pelo nosso trabalho, pela escola, pela igreja, enfim, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado a cada um de nós. Nesse instante, ó Deus, o Gilberto, o Rodrigo, a Leomara, o Peterson, o Odinei, agradecem ao Senhor porque o Senhor concedeu a eles mais um ano de vida. Mesmo em meio a essa pandemia, quando tantas pessoas descansaram, eles continuam ainda vivos, felizes e querem louvar e agradecer a Deus por essa bênção. Também, ó Deus, quero agradecer de todo o coração pelos batismos que nós tivemos aí no mês de setembro, batismos da primavera. Louvado seja o teu nome pelas pessoas que entregaram seu coração a Jesus e por todas aquelas que tomaram propósito firme de seguirem a Jesus e serem batizadas numa próxima oportunidade. Também, ó Deus, nós oramos tanto pela irmã Ida, mas aprove, ó Senhor, fazê-la descansar. E nós queremos nesse instante te pedir uma bênção especial pela família da irmã Ida que está enlutada, para que muito em breve, quando Jesus voltar, eles possam reencontrá-la com saúde e vivendo então eternamente. Também a Zilda, lá do Mato Grosso, ora pela família, pede oração pela família, também pela filha Alessandra, a Sandra, que mora lá em São José dos Quatro Marcos, no Mato Grosso, também pede oração pela sua cirurgia. O Gabriel, lá de Curitiba, ele ora para que ele tenha força para continuar servindo ao Senhor, sendo o único adventista na sua casa, mas que ele possa fazer do seu testemunho um curso bíblico para os seus familiares, né? Também oramos pelo Marcos Antônio para que muito em breve ele possa ser restaurado e possa retornar à sua vida normal. Também pela viagem do irmão Moisés e da irmã Vera, que o Senhor esteja nessa viagem, que tudo ocorra bem conforme a tua vontade. Também oramos pelo irmão Sebastião e pela irmã Carmen, que perderam aí a mãezinha, que o Senhor esteja com eles e que sejam consolados pelo Senhor. Também todos aqueles que fizeram seus pedidos, seus agradecimentos, que o Senhor possa atender conforme a tua vontade. Também quero te agradecer, ó Deus, pelas semanas de colheita que tive o privilégio de fazer, tanto na Igreja da Colina quanto na comunidade haitiana. Foi uma bênção para mim e tenho certeza que foi uma bênção para todos aqueles que assistiram. Portanto, esteja conosco hoje e sempre, e ao abrirmos também, ó Deus, a tua palavra, que o Senhor nos dê entendimento, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, amados irmãos, que momento especial é esse momento, né, em que nós podemos colocar aí os nossos pedidos e também os nossos agradecimentos. Como de costume, nós temos agora o nosso ministério da Pequena Luz, com o Davizinho, diretamente da Bélgica. Ele está trazendo aí a série dos 10 mandamentos. Hoje nós vamos aí para mais um mandamento. A primeira parte é na língua holandesa e depois na língua portuguesa. Vamos ouvir nesse instante. Het negende gebod staat in Exodus 20, vers 16. Gij zult geen
valse getuigenis spreken tegen uw naast. Dat betekent dat je niet iets mag vertellen over anderen wat niet waar is. De volgende week gaan we de 10e leren. Tot dan. Dag. O nono mandamento está em Êxodo 20, verso 16. Não dirás falsos testemunhos contra o seu próximo. Isso significa que você não pode falar mentira contra as outras pessoas. Na próxima semana nós vamos aprender o 10º. Até lá. Tchau. Tchau, Davizinho. Até lá, né? Nós devemos ser pessoas de sim, sim ou não, não, né? Não devemos praticar a mentira de forma alguma. Muito bem, nós vamos ter agora uma mensagem musical toda especial com o Prisma Brasil. O título, né, dessa linda música é O Nome. Vamos louvar a Deus nesse instante. Outro nome pra quem não o conhece, é maldição pra quem só vê um homem. Descrentes são jocosos com quem o santifica. Oh, como dói ouvi-los rir. Pessoas que morrem, pois não o podem negar. Sim, para alguns queridos o preço é grande. Em atribulação, quando meu mundo foi sacudido, a paz me deu e me salvou. O nome é a torre pra onde eu vou. Levantarão as mãos e cantarão. O nome é a torre pra onde eu corro quando o inimigo vem me cercar. O nome é a esperança em que me agarro, sem desespero.
Amém, né? Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus por essa linda mensagem musical que nós acabamos de ouvir, né? Que mensagem maravilhosa, né? Vamos orar ao Senhor. Bom Deus, bom Pai, nós iremos agora abrir a Tua palavra, dar-nos entendimento, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, a mensagem desta noite tem esse título aí, Coração e Barriga Satisfeitos. De que nós estamos falando aí, né? Coração e barriga satisfeitos. Pegue a sua Bíblia agora, seu smartphone, abra aí em Marcos, por favor, Marcos capítulo 8, a partir do verso 1. Marcos capítulo 8, a partir do verso 1. Eu vou pegar a minha Bíblia aqui também, Marcos capítulo 8, a partir do verso 1. Então, a Bíblia aqui nos diz assim: naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão. Interessante, amados irmãos, de que a multidão, ela estava o quê? Ávida para ouvir os ensinos de Jesus. Aonde Jesus ia, uma multidão ávida para conhecer a verdade, para estar com Jesus, era algo que surpreendia as pessoas que cercavam a Jesus, né? Muita gente ia. É claro que no meio dessa multidão estavam aqueles ali que iam apenas para estorvar o trabalho de Jesus. Sempre tinha, né? Haviam também muitos curiosos, mas a grande maioria eram de pessoas realmente com vontade, né, de aprender mais sobre o reino dos céus, sobre a graça do Senhor, né? Então eles estavam sempre ali presentes. E aí nos diz que, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos e lhes disse: tenho compaixão dessa gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não tenho o que comer. Veja, amados irmãos, o interesse que Jesus tinha pelas pessoas e a preocupação que ele tinha pelas pessoas. Ele disse para os seus discípulos: olha, já faz 3 dias que eles estão aqui conosco e eles não estão tendo nada para comer. E aí ele continua no verso 3, assim, ó: se eu os despedir para suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho, e alguns deles vieram, inclusive, de longe. Então, Jesus ele disse aos seus discípulos: olha, eu estou com compaixão dessa gente, nós temos que fazer alguma coisa. Interessante, amados irmãos, o interesse que Jesus tem pela vida de cada um de nós, né? Ele deseja sempre que estejamos bem, que estejamos bem espiritualmente, que estejamos bem fisicamente, ou seja, estejamos bem com o coração e com a barriga. Por isso, o título desta mensagem dessa noite: Jesus tem essa preocupação. E então, nos diz aí no verso 4, mas, né, olha aí o verso 4, mas os seus discípulos lhe responderam: de onde poderá alguém fartá-los de pão nesse deserto? Ali, os discípulos se mostraram incrédulos, apesar de ser já a segunda multiplicação de pães. Eu não quero afirmar, mas eu creio que houveram outras multiplicações de pães que não são mencionadas no texto bíblico, porque o próprio evangelista João, ele disse que se fosse para escrever tudo o que Jesus fez, não caberiam nos livros dessa vida, né? Então eu creio que deveriam ter outros, né? Mas a Bíblia menciona essa como a segunda multiplicação dos pães. Se é a segunda multiplicação dos pães,
naturalmente eles tiveram a primeira multiplicação e os discípulos passaram por essa experiência. Como é que agora eles desconfiaram do poder de Jesus? Nos diz aí no verso 4, eles disseram, mas de onde poderá fartá-lo de pão nesse deserto? Sabe, amados irmãos, aqui vem uma coisa muito importante para nós, né? Muitas vezes essa incredulidade dos discípulos é nossa também. Porque no passado Jesus fez alguns milagres em nossa vida. Ele nos deu experiências maravilhosas e talvez muitas dessas experiências a gente até contou lá na igreja numa quarta-feira de oração, né? No momento do testemunho. Quantas vezes, né, a gente se levanta e diz, olha pastor, ou a pessoa que está dirigindo ali aquele culto, eu tenho um testemunho para dar, e a gente testemunha o que Jesus fez por nós. E muitas vezes nós somos como o quê? Como os discípulos, porque vai faltar alguma coisa em nossa vida, em nosso lar, em nossa casa, como já faltou no passado, mas Deus providenciou, e a gente parece, como os discípulos, esquecer da bênção que nós já recebemos no passado. E isso, amados irmãos, chama-se incredulidade, né? Os discípulos foram incrédulos porque eles já tinham passado por essa experiência, né? A experiência da multiplicação dos pães. Então, no verso 5, nos diz aí, né? Jesus lhes perguntou, quantos pães tendes? E eles responderam o quê? 7. Nós temos aqui, né, 7 pães. Veja, o que Jesus poderia fazer com 7 pães para alimentar uma multidão? Será que você acreditaria nisso? Mesmo que você já tivesse passado por essa experiência maravilhosa da primeira multiplicação, mas como eu disse, nós temos esse problema de incredulidade. Muitas vezes não acreditamos em Jesus, por mais que no passado ele tenha efetuado um milagre em nossa vida, parece que nos esquecemos disso. E quando a provação vem, a gente diz, meu Deus, como é que eu vou fazer agora? Que saída eu vou ter? E então, amados irmãos, aí no verso 6, ordenou ao povo que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães, partiu-os após ter dado graças, e deu aos seus discípulos, para que esses os distribuíssem, repartindo entre o povo. Eu fico imaginando, amados irmãos, Jesus toma aqueles 7 pães, ele ora a Deus, e os pães agora começam a se multiplicar, a se multiplicar, a se multiplicar. E Jesus ordena então que esses pães sejam distribuídos para todos que estão ali, porque a preocupação de Jesus é a seguinte: eu não quero que eles voltem para casa com fome. E muitos deles vieram de longe. Eles não vão aguentar voltar para casa, vão desfalecer-se no caminho. Olha a preocupação de Jesus. E aí no verso 7, amados irmãos, olha que interessante, no verso 7. Tinham também alguns peixinhos, e abençoando-os, mandou que esses igualmente fossem distribuídos. Opa! Então não foi somente pão seco, mas também Jesus percebeu que havia alguns peixinhos ali, e ele fez a multiplicação desses peixinhos. E ele disse, olha, peguem e distribuam também juntamente com os pães. Amados irmãos, fico imaginando, para quem estava morrendo de fome, agora ter um banquete desses, pão e peixe. Eu não sei. Eu gosto muito de peixe. Eu gosto de peixe. Peixe cozido, peixe assado, peixe frito, embora faça, né, mal à saúde.
Mas eu gosto de peixe de qualquer jeito. Há pessoas que não gostam de peixe. Então, para mim, pão e peixe era um banquete. Eu seria um daqueles que diria assim: olha, valeu a pena ter ido a esse encontro com Jesus, porque as suas pregações, os seus ensinamentos foram maravilhosos. Nunca vi alguém pregar como Jesus. E para terminar a reunião, Jesus faz um milagre maravilhoso, multiplicando pães e peixes, e é o meu prato preferido. E eu pude participar desse banquete. Imagine, amados irmãos, a alegria daquelas pessoas ao verem, né, o espetáculo do milagre de Jesus. Aonde Jesus está, amados irmãos, há alegria. Aonde Jesus está, há poder. Aonde Jesus está, há milagre. E isso aconteceu porque Jesus estava ali. E hoje, amados irmãos, Jesus também quer estar em tua vida. E quando Ele estiver em tua vida, haverá banquete espiritual, haverá banquete físico, haverá alegria, haverá felicidade, haverá poder e haverá também, ou haverão também, milagres. Creia nisso, se Jesus estiver em nossa vida. Continuando, amados, então a palavra de Deus nos diz que eles comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Aqui vem algo muito especial, amados irmãos. Quando Jesus faz o milagre, ele faz o milagre completo. E esse milagre, amados irmãos, fez com que os pãezinhos e os peixinhos sobrassem. Sobrassem. Alimentou todo mundo e ainda sobrou. Agora, é claro que haviam ali mais ou menos umas 50, 100 pessoas. É isso que a Bíblia diz? Será que era só isso? Quantas pessoas haviam ali? Veja o que a Bíblia nos diz aqui no verso 9. Eram cerca de 4.000 homens. Mas é interessante, amados irmãos, que Mateus, contando essa mesma experiência, esse mesmo milagre, ele diz em Mateus capítulo 15, 38, eram 4.000 homens, além das mulheres e crianças. Então, aproximadamente, amados irmãos, tinha ali por volta de 10.000 pessoas. Porque fora as mulheres e as crianças. Então, com certeza, tinha aí entre 9 a 10.000 pessoas neste lugar. E, amados irmãos, o que a Bíblia nos diz? Que Jesus sentiu-se compaixão de cada um deles, né? E ele, então, faz esse milagre maravilhoso para quase 10.000 pessoas. E notem, amados irmãos, todos saíram satisfeitos fisicamente e de alma. Ou seja, eles saíram felizes, né? Com o coração cheio, a barriga cheia. E por que eu estou dizendo isso, amados irmãos? Eu lembro, alguns anos atrás, eu ainda trabalhava em Curitiba, e eu fui fazer um estudo bíblico na casa de uma família. E quando lá eu cheguei, eu encontrei lá o esposo, né? Um nenê de colo e mais 2 crianças, se não me falha a memória. Então eu cheguei lá, né? Irmão, boa tarde, né? Vamos fazer o nosso estudo bíblico e assim por diante e tal. Então esse irmão me disse assim: pastor, só um momentinho que eu vou dar um mamazinho aí para o meu, ele usou esse termo, mamazinho aí para o meu nenê, e a gente já começa, tá bom? E aí ele pegou ali a mamadeira, foi na torneira, colocou água, pegou ali uma colher, colocou umas 2 colherzinhas de achocolatado, misturou ali,
e deu para a criança. E o pastor Ubiratã, né? O rei do bola fora, né? Eu perguntei para ele assim, mas irmão, que interessante, né? O seu nenê gosta aí de água fria mesmo com Nescau? Eu usei essa palavra, né? Para que eu fui falar aquilo, né, irmãos? Ele disse, não, pastor, é que a gente está passando por uma necessidade muito grande, nós estamos sem gás, estamos sem leite, então por isso que eu fiz isso. Ele gosta mesmo é de um leitinho quentinho com Nescau. Ah, meu Deus, né? Por que eu fui fazer aquela pergunta, né? Eu olhei para ele e falei, irmão, o senhor está com o seu botijão de gás aí? Ele disse, tô. Então eu vou lá comprar. Não, pastor, não precisa ir comprar. Não, eu faço questão. Peguei o botijão, coloquei, eu tinha naquela época uma Variante 74, coloquei ali no porta-mala que ficava em cima do motor e fui então comprar esse botijão de gás. Comprei o botijão de gás, fui no mercado, comprei uma caixa de leite, comprei mais um pote de Nescau, comprei pão, e eu não lembro mais o que eu comprei. E eu voltei meia hora depois eu voltei para casa daquele irmão. Chegamos lá, ele me ajudou a tirar o gás do carro, colocamos lá no fogão. Agora ele esquentou o leitinho e deu pro nenê. E ele disse, pastor, agora vamos começar o estudo bíblico. Eu falei, não, irmão, vamos deixar para a semana que vem, porque eu já tenho outro estudo bíblico já. E o estudo bíblico, irmão, foi esse hoje. O senhor precisava de um alimento físico. Sabe, amados irmãos, naquele dia em diante eu aprendi que muitas vezes nós temos uma sede tão grande de levar o evangelho para as pessoas e dar estudos bíblicos para as pessoas, né? Mas muitas vezes a gente não percebe que essas pessoas estão passando fome fisicamente, não tem nada na sua casa. E eles nos recebem, coitados, alegremente, né, para receber o estudo bíblico e tudo mais. Não reclamam, muitos deles não fazem assim, não reclamam. Mas sabe, nós precisamos ver se essas pessoas estão com necessidades físicas. E esta história de Jesus é uma história que se encaixa muito bem aqui, porque Jesus fez, né, todo o seu ensinamento, a sua pregação naqueles 3 dias ali, todos estavam ali, como no início nós colocamos, né, eles estavam ávidos pela palavra de Deus, estavam sedentos pela palavra de Deus e ficaram ali. Mas Jesus sabia que eles estavam com fome fisicamente, né? O estômago estava reclamando. E Jesus disse, eu tenho dó dessa gente, eu tenho compaixão dessa gente. Eu tenho que fazer alguma coisa para que eles possam ir para casa com o coração cheio e a barriga cheia também. E aí então Jesus fez esse milagre maravilhoso. Queridos, há muitas pessoas sedentas da verdade. Muitas pessoas. E você é um convidado de Jesus para testemunhar do seu amor, para levar essa mensagem às pessoas, mas não se esqueça sempre, né, de ver como estão as necessidades físicas dessas pessoas. Né? De uma forma ou de outra, você, né, dá uma olhadinha daqui, uma olhadinha de lá, você vai acabando descobrindo, né, que há muitas pessoas que têm necessidade físicas, né, estão com problemas sérios de dinheiro. Então você pode ajudar essas pessoas. Então, que Deus possa realmente, sabe, tocar o teu coração. E agora, quando eu saio para fazer um estudo bíblico, eu sempre oro a Deus dizendo assim, Senhor, eu vou dar um estudo bíblico. Se essa pessoa estiver com alguma necessidade financeira, né, uma necessidade física, por favor,
ajude-me a entender isso para que eu também possa ajudar essa pessoa. Então, queridos, muitas vezes você, ao invés de ir à casa dessa pessoa dar um estudo bíblico, você vai à casa dessa pessoa para dar ali o quê? Uma cesta básica, né? Alguma roupa. Roupa é uma coisa também essencial, né? Muitas pessoas não têm o que vestir. Então, nós podemos também levar roupas para essas pessoas. Esse é um trabalho missionário. Não é só dar estudos bíblicos, né? Veja o exemplo que Jesus nos deu. Ele deu os estudos bíblicos e depois fez, né, o projeto social ali. Ele ajudou as pessoas. Então, esse mesmo exemplo que Jesus deixou lá deve ser seguido por nós. Então, que Deus te abençoe, né? Que você realmente possa ter esse olhar clínico, né? Observar se a família está passando por uma necessidade, seja o primeiro a ajudar. E eu tenho certeza, amados irmãos, que essas famílias vão te agradecer grandemente. E aí, amados irmãos, quando eles veem o interesse nosso em ajudá-los, né, fisicamente, eles vão aceitar a nossa ajuda espiritual e vão aceitar a Jesus, porque eles vão ver pessoas em nós que amam o seu próximo. E então, essa é uma pregação. Não precisa nem abrir a Bíblia. É só entregar um prato de comida a alguém que você estará fazendo um grande trabalho para Jesus. Quantas e quantas vezes a gente sai com os jovens, né? Antes da pandemia, agora está complicado, mas antes da pandemia, nós íamos à rodoviária da cidade, íamos ao terminal de ônibus, né? Com pão, com suco, e levávamos a essas pessoas, e já eram 10, 11 horas da noite, e para muitas delas era a primeira refeição do dia. Então, amados, nós podemos fazer muito pelas pessoas. Que Deus realmente possa nos abençoar, que possamos encher o coração dessas pessoas de alegria e também o estômago delas, porque elas precisam disso. Que Deus te abençoe. E sabe, amados, antes de terminar, eu queria dizer mais uma coisa. Talvez em sua casa você esteja passando por uma necessidade material. Eu lembro, e com isso eu quero encerrar a minha mensagem. Eu estava lá em Engenheiro Coelho, perto do NASP, e eu estava visitando uma família, e essa família então pediu uma oração para que Deus pudesse abençoar a eles, porque estão passando por muitas necessidades materiais. E eu orei, mas eu fiquei pensando também, né? Lá em casa, eu também estou passando por necessidades, porque nós tínhamos se mudado de Curitiba ali para Conchal, que fica bem pertinho do colégio, pertinho do Engenheiro Coelho. E quando chegamos lá, nós tivemos que comprar vários móveis, cama, guarda-roupa, porque em Curitiba nós morávamos em casas, né, que eram semi-imobiliadas, então nós não tínhamos esses móveis, e a gente comprou. E aquilo apertou, né, financeiramente a nós. E eu fiquei pensando, né, eu estou orando aqui por essa família, mas eu também estou passando por necessidade. Mas sabe, amados irmãos, quando você está fazendo a obra do Senhor, você está cuidando de outras pessoas, Deus cuida de você e da sua família. E eu lembro que eu estava voltando para casa, eram 20 quilômetros ali de Engenheiro Coelho para Conchal, e minha esposa ligou. E ela disse, você fez compra no mercado? Eu digo, não fiz. Não, porque chegou aqui uma Kombi. E eles falaram que era para o pastor Ubiratã e estão descarregando aqui. E, amados irmãos, eles descarregaram alimentos ali que deu para muito tempo. Nunca soubemos quem nos enviou aquele alimento, aquela Kombi com alimentos. A gente dizia que aquela compra era dos anjos.
Dias mais tarde, abrindo lá a caixinha de correio, encontrei uma nota de R$100 dentro do envelope, no meu nome. Nunca soube quem colocou aquele envelope ali dentro. E nós dizíamos que aquele envelope era do anjo. Sabe, amados, talvez eu esteja falando a alguém que precisa de um milagre. Está passando por necessidades materiais muito grandes. Está desempregado. Assim como Deus me ajudou naquele dia, lá em São Paulo, Ele está disposto a ajudar você hoje. É só confiar. Creia nesses milagres. Creia que o Senhor quer e deseja fazer milagres na tua vida. Aceite isso. Como Ele fez lá no passado, Ele vai multiplicar o que você tem aí na sua prateleira. O pouco que você tem na sua prateleira, Ele vai multiplicar para a honra e a glória do seu santo nome. Por isso, que Deus te abençoe e que você continue a crer nos milagres que Jesus quer operar em sua vida. Vamos encerrar esse abençoado culto cantando o hino número 193, Creio em Milagres. Em toda a criação de Deus eu vejo seu poder, e quem contempla a linda flor, milagres pode ver. Creio em milagres, pois Cristo me salvou. Tão grandioso é o poder que assim me transformou. Minha alma escura se abriu à luz do Salvador. Creio em milagres, pois tenho um Deus de amor. De Deus o amor, poder real, milagres fez em mim. Perdão, felicidade, paz eu tenho agora, enfim. Creio em milagres, pois Cristo me salvou. Tão grandioso é o poder que assim me transformou. Minha alma escura se abriu à luz do Salvador. Creio em milagres, pois tenho um Deus de amor. Divino Pai, em seu poder renova o coração, e num milagre de amor opera a salvação. Creio em milagres, pois Cristo me salvou. Tão grandioso é o poder que assim me transformou. Minha alma escura se abriu à luz do Salvador. Creio em milagres, pois tenho um Deus de amor.
Se você crê em milagres, diga amém ao Senhor, né? Muito pode a fé daquele que realmente crê no Senhor fazer com que milagres aconteçam em sua vida. Se você está precisando desse milagre, creia que Deus vai operar isso em sua vida. Oremos ao Senhor. Bom Deus, bom Pai, muito obrigado porque lá no passado o Senhor tinha uma preocupação muito grande com o aspecto físico e o aspecto espiritual. O Senhor ficou com tanta compaixão daquele povo que estava com fome no seu estômago, fome física. E o Senhor alimentou aquele povo, deu um banquete para eles. Mas antes disso, o Senhor tinha dado um banquete espiritual. Isso nos mostra, ó Deus, que o Senhor tem compaixão de cada um de nós e deseja nos alimentar fisicamente e espiritualmente hoje também. Talvez essa noite esteja falando alguém que está passando por uma necessidade física muito grande. Ó Deus, por favor, ajude essa pessoa. Opere um milagre na vida dessa pessoa, para que ela possa sentir que ela é amada pelo Senhor. Ó Deus, nos dê uma noite de sono reparador e um restante de semana muito abençoado, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, infelizmente, né? Chegamos ao final de mais um programa tão gostoso, né? Ou melhor, um culto, né? Tão gostoso como foi esse culto de oração. Que Deus possa te abençoar, que você possa ter um restante de semana muito abençoado e que, se você está precisando de um milagre, creia. Esse milagre vai acontecer porque Deus é maravilhoso, é bondoso e Ele deseja dar a você o melhor. Fique com Deus e até a próxima quarta-feira, se Deus nos permitir. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a